Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos ali então no módulo 102, situações, problemas envolvendo a trigonometria. Aula destinada aos alunos do nono ano. Eu vou começar mais ou menos assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vou botar a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 por 3, raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente vai começar completando o quadro resumo dos ângulos notáveis, tá? 30, 45, 60. Então, olha só. 1, 2, 3. Depois, 3, 2, 1. Depois, tudo sobre 2. Então, tá lá, ó. Tudo sobre 2. Então, eu coloquei ali, ó, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, olha lá o meu numerador recebendo uma raiz. Tá lá, ó. Numerador recebendo raiz. Bom, a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 por 3. Raiz de 3 por 3. 1 raiz de 3. Beleza? Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 por 3, 1 raiz de 3. Beleza, pessoal? Gravou? Legal, hein? Agora, olha só. Um outro macete, né, uma estratégia para a gente calcular de maneira rápida. Bate o olho na figura, já consegue determinar seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, nesse caso aqui, tem algumas medidas que já são, né, pré-determinadas. Nós já fizemos esses cálculos anteriormente. Então, olha lá. Se você estiver diante de um triângulo retângulo, 30 graus, 60 graus, 90 graus. O lado que for oposto ao ângulo de 30, ou seja, ele está na frente do ângulo de 30, ele vai valer metade da hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa é L. O lado que tiver oposto ao ângulo de 60, ele vai valer metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Olha lá, metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. E se você tiver, né, o lado oposto ao ângulo de 45, ele vai valer metade da hipotenusa vezes a raiz de 2. Nesse caso, a hipotenusa aqui é justamente a diagonal do quadrado, tá bom? Então, eu escrevi aqui para registrar. Olha lá. Lado oposto ao ângulo de 30 graus, mede a metade da hipotenusa. Olha o outro. Lado oposto ao ângulo de 60 graus, mede a metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3. E por último, lado oposto ao ângulo de 45 graus, mede a metade da hipotenusa, vezes a raiz de 2. Beleza? Pessoal, vou trocar o quadro, trazer algumas aplicações para a gente. Tchau, tchau. Então, pessoal, trouxe aqui um probleminha clássico, tá, de engenharia para a gente discutir. Olha só, é muito comum nas construções de telhado, né, os engenheiros utilizarem o seguinte termo técnico. Eles dizem assim, inclinação de 10%, inclinação de 5%. Esse tipo de questão já foi uma questão do Enem já, tudo bem? Bom, a proposta que eu trago aqui hoje é o seguinte, é a gente calcular, né, a inclinação de 25%, a inclinação de um telhado de 25%. Então, olha só como é que vai estar o problema para a gente. Um engenheiro pretende construir um telhado com a inclinação de 25%. Se ele precisa vencer um desnível de 1 metro, a que distância da base da elevação deve iniciar a subida? Vamos entender aqui com o desenho. Imagina então, você tem aqui uma casa, né?
Essa é a vista frontal da casa, tá legal? E aí, existe uma elevação a ser vencida. Essa elevação é uma elevação de 1 metro, que precisa ser vencida. E o telhado, ele vai ter esse caimento. Esse vai ser o caimento do telhado, certo? Bom, a proposta é a seguinte. O engenheiro, ele quer que o telhado tenha uma inclinação de 25%. Para que isso, né, aconteça, ele precisa determinar que ponto, né, ele vai iniciar a elevação desse telhado. Será que vai ser nesse ponto? Será que ele pode vir um pouquinho mais para longe da base? Aqui é a base da elevação, tá? Ou será que ele pode ficar aqui bem mais pertinho? Certo? Então, só aqui eu já desenhei para vocês 3 possibilidades, ó. P1, P2 e P3, certo? E aí, a gente precisa determinar qual desses pontos o engenheiro consegue construir um telhado de tal forma que a elevação seja uma elevação de 25%. Então, vamos lá. Já contextualizei o problema, já interpretei junto com vocês o problema, agora vamos aplicar os nossos conhecimentos de matemática. Bom, quando a gente fala inclinação de 25%, na matemática isso tem o seguinte significado. A tangente do ângulo formado é igual a 0,25. Por que 0,25? 0,25 é 25%, certo? E onde fica esse ângulo formado? Justamente no ponto de elevação. Então eu vou fazer o desenho aqui, ó. Vou imaginar que o triângulo que a gente quer discutir é justamente este triângulo que eu estou fazendo aqui agora, certo? Na base da elevação você tem um ângulo de 90. Essa elevação que precisa ser vencida é uma elevação de 1 metro, tudo bem? E aqui está o ângulo de inclinação, que vai ser para a gente o ângulo X. O problema, ele deu justamente o quê? A tangente desse ângulo. Eu preciso saber o valor do ângulo? Não tem necessidade. O problema não pediu nada em relação ao ângulo. Ele não perguntou qual é o valor do ângulo. Ele quer saber somente qual é a distância, né? Ele quer saber qual é a distância que eu pretendo, né, que o engenheiro precisa iniciar a elevação. Então ele quer saber esse valor D, ó. E aí como é que a gente faz? O que é a tangente? Lembra? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então no lugar da tangente de x, como é que eu vou substituir? 1 sobre D. Foi? Isso tem que dar 0,25. 0,25 é 25%, que pode ser representado de que forma? 1 sobre 4. E agora? Agora a gente faz aquela regrinha clássica, né? Olha lá, ó. Cruzadinha, D vezes 1 vai dar D, 4 vezes 1 vai dar 4. Portanto, ele pretende, para que tudo dê certo, ele precisa iniciar a subida, a elevação desse telhado a 4 metros de distância da base. Foi? Então tá aqui, ó. Ele precisa iniciar a 4 metros de distância da base. Foi? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Façam, por gentileza, as atividades propostas. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.